Ezequiel Gomes e a doutrina da salvação. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje aqui na minha série autobiográfica vou contar um pouquinho para vocês assim a respeito das minhas primeiras impressões, um pouco da minha história com a doutrina da salvação, tá? Durante muito tempo, né, até eu ter os meus primeiros interesses religiosos, eu fui, na verdade, ateu, e eu tinha zero preocupação com o que acontece depois que as pessoas morrem, se vai haver céu ou inferno, ou reencarnação, ou recompensas e punições. Eu acreditava que, na verdade, não existia nada depois da morte, mas não dava muita atenção a esse assunto. Então, a grande verdade é que por muito tempo na minha vida eu não tive nenhum interesse em salvação, tá? Esse é um tipo de coisa assim para mim, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, olha, Ezequiel, você tem que crer, ou você tem que fazer, ou você tem que entender, ou você tem que fazer, sei lá, qualquer coisa, com vistas à sua salvação, eu daria completa risada na cara da pessoa. Não no sentido, inclusive, de ser desrespeitoso com ela, mas eu digo assim, por exemplo, a reação que esse tipo de coisa criava em mim era de profundo desprezo, profundo desdém, e eu achava que pessoas que se preocupavam com salvação eram completamente estúpidas e alienadas, e assim, um negócio absurdo, na minha opinião, entendeu? É assim, nível crença se pererê e todas essas coisas e tal. Mas, à medida em que eu fui tendo as minhas experiências com Deus, com a Bíblia, e com os conceitos cristãos, e com Jesus, e etc., no futuro, a doutrina da salvação veio a se tornar, assim, um deleite para mim e um dos meus maiores interesses. Assim. Soteriologia é uma das áreas da teologia, assim, que sem sombra de dúvida está na ordem do dia, assim, do meu pensamento já há muitos anos. E isso é uma coisa, assim, bem interessante. Inclusive, quando eu cheguei no IAN, em 2007, o que acontece, assim, eu cheguei para estudar teologia, estava lá no primeiro ano, e todo começo de ano tinha uma programação especial que era tipo uma programação de boas-vindas aos calouros e coisa arada do tipo. E o que acontece? Eu acredito que os quartonistas, eles eram responsáveis um pouco por fazer uma programação com vistas a dar boas-vindas para os primeiro-anistas. E aí era uma capela, né? Na verdade, era uma reunião assim, entre todo mundo no colégio ali e tal, da faculdade de teologia, não sei o quê. E tinha ali momentos de devocional, de oração, de brincadeira, de quebrar o gelo e tal, não sei o quê. E lá no ano de 2007, quando eu era primeiro-anista da faculdade de teologia, teve lá, né, calorada, não sei bem como é que se chamava aquilo. E aí eu me lembro que os rapazes do quarto ano fizeram uma espécie de uma entrevista com os primeiro-anistas sobre o que eles achavam da matéria de soteriologia, mas eles tentavam colocar a coisa de uma forma como se fosse a doutrina de quem é solteiro, né? Na verdade, a soteriologia é a doutrina da salvação, né? Inclusive, eu acho que eu nem conhecia essa terminologia até entrar na faculdade de teologia. Inclusive, né, muitos dos jargões técnicos do estudo de teologia a gente vai aprender mais na academia mesmo, nem é uma coisa assim tão comum na igreja, né? Inclusive, talvez até você, que talvez não tenha tanta familiaridade com discussões acadêmicas e tal, quando você ouve a palavra soteriologia, pode ser até uma palavra um pouco estranha para você. Mas a soteriologia é a doutrina da salvação. E a doutrina da salvação, ela é absurdamente gigantesca, né? Ela lida com inúmeros aspectos da realidade, inclusive a doutrina da predestinação que a gente falou no vídeo passado. A doutrina da predestinação é um dos elementos da doutrina da salvação e que vai da eternidade no passado até a eternidade no futuro, passando, né, por várias questões que nós vamos conversar um pouco aqui. O meu propósito aqui não é dar estudo bíblico sobre nenhuma das coisas que eu estou falando aqui. Inclusive,
Eu estou rememorando um pouco a minha trajetória e a minha história, inclusive sem preocupações de ter a linguagem da fé, da Bíblia, sabe, das coisas assim. Eu não estou aqui pregando nada para vocês. Inclusive, várias coisas eu estou lembrando aqui da época que eu era ateu, que eu era descrente, ou que eu ainda não tinha uma teologia melhor desenvolvida. Um desses vídeos aí, inclusive, eu fiz uma menção sobre a masculinidade de Jesus e falei que talvez ele nunca transou com ninguém, e alguém já perguntou, talvez? Você acha que ele transou, né? É uma coisa engraçada, às vezes as pessoas não sabem lidar um pouco com... não é que elas não sabem lidar com, mas elas ficam um pouco curiosas com o nosso pensamento, e às vezes elas não entendem, assim, que nesse tipo de vídeo que eu tô fazendo aqui, a gente não tá tendo nenhum tipo de rigor bíblico, doutrinário da fé. A gente tá contando um pouco de uma história. E, por exemplo, na época em que eu tive os meus primeiros pensamentos a respeito de Cristo homem, para mim era totalmente plausível que ele fosse um homem normal e tivesse transado e tivesse mulheres. Aí depois, no futuro, você vai entender um pouco a identidade divina de Jesus, meio que impede isso, e aquele encontro meu com Jesus no aspecto da masculinidade foi uma coisa que mexeu comigo, porque, né, vamos dizer assim, Jesus, um homem absurdamente corajoso, absurdamente poderoso em termos das suas palavras e das suas obras, vem ao mundo para ter uma existência de uma pessoa pobre, em uma condição, num lugar, num momento do mundo que a vida é pior do que a vida que eu vivo, e ainda para não ter mulher. Então, de certa forma, Jesus ele era um homem muito melhor do que eu, que era um cara concentrado no aqui e agora, na mulherada, no sexo, drogas, rock and roll, aquela coisa como um todo. Então, quando eu realmente parei para pensar no Jesus homem, aquilo foi, né, bem interessante para mim, assim, aquilo mexeu comigo como homem, entende? Não no sentido da minha sexualidade, ou mesmo de ter muita curiosidade sobre a sexualidade de Jesus. A sexualidade de Jesus é uma discussão muito complicada, muito difícil, até pelo aspecto dele ser divino, né? Mas ao mesmo tempo, como ele era homem, também há algum espaço para entender se Jesus algum dia se apaixonou, alguém se apaixonou por ele, se Jesus teve pelo menos uma ereção em algum momento da sua vida, ou algo do tipo. Isso é uma coisa muito natural e normal do aspecto da vida masculina, né, vamos dizer assim. Então são coisas curiosas, a gente não sabe também, nem precisa ficar especulando e questionando, e sempre que se trabalha com hipóteses nessa direção, os cristãos ficam muito melindrados, né? Os cristãos mal sabem lidar com a própria sexualidade deles mesmos e do próprio grupo cristão, e etc e tal, imagina lidar com a sexualidade de Jesus, né? Então é absurdo. Mas eu só estou dizendo isso como uma digressão para dizer assim, que aqui a gente está contando uma história de um pensamento de alguém que era ateu, que não acreditava, que tinha críticas e dificuldades e etc, e vai passar por um processo amplo, longo, que inclusive não terminou até hoje, porque eu continuo estudando, continuo burilando o meu pensamento, moldando as minhas convicções ao longo da minha caminhada cristã, que já tem mais ou menos aí 20 anos, né, dessa história como um todo. Então, enfim, né, a trajetória do crescimento, né, no conhecimento de Deus e nas questões também é uma história interessante, porque até, de certa forma, ela não tem fim. Mas vamos lá. O que acontece? Então, o meu interesse assim, inicial foi Deus falou comigo através da Bíblia. Então, para mim, aquilo gerava uma discussão sobre a existência de Deus, sem nenhuma preocupação quanto à salvação, não salvação, se ele estava contente comigo ou não. O ponto é que, aparentemente, talvez ele pudesse realmente existir. E só aquilo já era complicado para mim, eu demorei alguns anos para digerir tudo isso e realmente colocar as coisas no lugar e realmente crer e realmente ser um crente, vamos colocar assim, dessa forma. Só que assim, obviamente que a partir da percepção de que Deus existe e que ele fala através do texto bíblico ao coração, em primeira pessoa, e ele nos confronta, etc e tal, e se inicia um processo de educação, né, nessa relação com Deus. Eu entendi imediatamente na minha mente que eu precisava ser batizado. Logo que eu fui batizado, eu conheci o livrinho Um Novo Mundo, que me deu fundamentos para compreender discussões sobre Daniel, Apocalipse, a guarda do sábado, a guarda do domingo, a igreja católica, igrejas cristãs, imortalidade da alma e não sei o quê, mas eu também não tinha compromisso com nada disso.
Mas à medida que a minha vida foi se desenvolvendo, essas coisas começaram a ocupar cada vez mais espaço no meu pensamento, nas minhas curiosidades, a minha relação com a minha primeira esposa, depois a gente vai ter um problema, a gente vai se separar, eu vou para a igreja, eu vou gastar bastante tempo me aprofundando nas questões. Mas no começo a questão era Deus, diabo, né, coisas assim básicas, vamos dizer assim. Por que que eu iria acreditar nessas coisas que eu rejeitei a minha vida inteira? E ok, daí eu parei bastante para pensar em Jesus, na cruz, e pecado, e perdão, e etc e tal. E aí, naturalmente, eu vou precisar desenvolver a minha visão a respeito da doutrina e da experiência da salvação. E assim, a minha experiência em relação à doutrina da salvação, ela é uma experiência profundamente adventista. O que significa dizer que a minha visão da doutrina da salvação é uma visão protestante, arminiana, wesleyana e whiteana, vamos colocar dessa forma. Então, vamos lá, o pedigree da minha compreensão tem que ver com reforma protestante, em contraposição com o catolicismo, arminianismo em contraposição com calvinismo, um arminianismo wesleyano em contraposição com o arminianismo clássico e adventista, né, o whiteano, podemos colocar dessa forma, que tem um pouco a ver com a minha visão sobre a doutrina e a experiência da salvação, em contornos bem adventistas e um pouco diferentes da maioria dos cristãos em geral, ainda que com bastante harmonia com a visão protestante, arminiana, wesleyana. Tudo bem? E assim, eu estou bastante familiarizado assim com a extrema burrice da maioria dos cristãos na hora de acessar e de pintar assim a visão adventista sobre a salvação. Para mim é lamentável isso, assim. Para mim a maioria dos cristãos, assim, especialmente esses que querem ficar discutindo essas coisas, são muito, muito, muito burros. E eu acho lamentável, assim, as pessoas terem uma percepção absolutamente falsa e simplificada da visão adventista da salvação, como se a salvação é crer na Ellen White, guardar o sábado e crer em heresias, que a cruz não é suficiente e que nós temos que ser perfeitos e sem pecado no juízo investigativo e que isso é o adventismo. Existem sim leituras heréticas, falsas, superficiais e estúpidas entre alguns adventistas a respeito destas questões. Mas o adventismo do sétimo dia, né, tipo, é uma religião com uma percepção dessas questões muito, muito ampla e muito profunda, e eu, como uma pessoa de interesses amplos e profundos na minha própria mente, em função da minha própria condição mental e etc e tal, nunca fui um adventista com uma visão superficial, legalista, estúpida e etc. Talvez eu já tive momentos um pouco diferentes da minha compreensão durante toda essa trajetória, mas eu nunca fui um fanático perfeccionista, porque eu sou inimigo desse negócio assim do fundo da minha existência, assim, tá? E o que acontece, assim, eu aprendi assim as grandes verdades da salvação em um contexto adventista, tá? E não houve nenhum aspecto da doutrina da salvação que me foi escondido, tá? Então, para mim, toda a experiência da doutrina da salvação, elas se iniciam com o amor de Deus traduzido em graça. E isso é uma coisa assim, eu não vou ficar defendendo o adventismo aqui, porque eu não estou dando estudo bíblico e coisas do tipo, tá? Mas eu vou dizer aqui o que eu aprendi dentro do adventismo do sétimo dia. O absoluto e primeiro fundamento da experiência da doutrina da salvação é o infinito amor de Deus que é traduzido na forma de graça. A graça é, obviamente, assim, vamos dizer assim, a realidade divina que permite com que Deus conceda livre-arbítrio, ele admita as consequências do livre-arbítrio por um período de tempo e ele resolva todos os problemas criados pelo mau uso do livre-arbítrio no tempo determinado, vamos colocar desta forma.
E tudo isso que é feito, né, ou seja, toda a criação divina e a concessão de liberdade, em função da qual vai haver o pecado, mas também Deus vai redimir, vai resolver e vai esclarecer todas as questões, tudo isso existe em um contexto de graça. Se no menor momento da onisciência divina Deus não concedesse graça, ele não concederia livre-arbítrio, ele não suportaria as consequências do livre-arbítrio, ele não salvaria ninguém, ele no máximo condenaria todo mundo que escolhesse algo errado e algo ruim, e ponto final. Então, a doutrina da salvação, ela é basicamente pura e absoluta graça, tá? E no Adventismo não é diferente, eu não aprendi diferente na Igreja Adventista do Sétimo Dia. É verdade que vai haver dilemas a respeito de salvação pela graça, à luz, por exemplo, do conceito de julgamento pelas obras. Mas esse não é um dilema adventista. Esse é um dilema de qualquer cristão que já leu a Bíblia, porque na Bíblia a salvação é pela graça e o julgamento é pelas obras. Deus retribuirá as pessoas de acordo com as suas obras. E aí, claro que existem discussões sobre salvação, galardão, não sei o que, a gente não precisa nem entrar muito profundamente nisso. Mas o fato é que a salvação ela é pura graça, mas ela também implica mais cedo ou mais tarde que a fé sem obras é morta, que a graça de Deus capacita os seres humanos a viverem e fazerem boas obras. Inclusive, né, o texto clássico de Efésios capítulo 2 é um texto muito elucidativo nesse aspecto da interação entre essas relações, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Inclusive, a carta aos Efésios sempre foi uma carta muito especial ao meu coração, assim, em função das discussões de graça, eleição, predestinação, sinergismo, edificação da igreja em amor. Eu já contei para vocês aqui que na época que a minha vida realmente mudou, eu tive um encontro com um anjo, né, num sonho. E também eu tive um encontro com um ser, que eu poderia dizer que é um anjo, sei lá o que era, que falava ao meu ouvido. E ele falava sobre essa coisa da edificação da igreja, né, do templo espiritual. E Efésios capítulo 4 tem um texto bonito sobre isso, né? Por exemplo, no capítulo 4, verso 15 em diante. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e conciliado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. O ser sobrenatural que falou ao meu ouvido na época da minha conversão, ele falou algo muito parecido com isso. Mas eu lembro que era uma outra linguagem, uma experiência sobrenatural muito legal, assim, uma das experiências mais bonitas e interessantes de toda a minha vida, na minha experiência de conversão. E a gente ainda está aqui falando do aspecto graça, né? Na experiência e na doutrina da salvação. E em especial, assim, também volto a fazer menção ao professor Luiz Nunes, né? Já falecido aí em saudosa memória, que foi uma pessoa assim que me guiou, assim, né, e não só a mim, mas muitos alunos e pessoas durante o ministério dele, numa compreensão paulina e profunda da graça de Deus. Assim, eu sou muito grato a isso. Eu, inclusive, depois, mais tarde, eu vou tentar explicar para vocês, assim, até porque que o meu ministério, ele acabou rumando para discussões um pouco diferentes dessas discussões básicas do cristianismo, né, de graça, justificação e várias dessas coisas que nós vamos falar hoje. Inclusive, acho que vale a pena, né, eu, inclusive, fazer séries extensas aqui no canal sobre justificação pela graça, justificação pela fé. Essas questões são absolutamente importantes. E o fato é que à medida em que eu bebia da doutrina da salvação e da graça de Deus,
O meu coração, assim, ele ficava cada vez mais pulsante na direção do evangelho e cada vez mais tranquilo. Em função, assim, da confiança do amor de Deus em mim, eu nunca tive profundos dilemas a respeito da minha salvação e eu vou me perder, e muito menos, assim, com base em coisas bobas, tipo, eu vou me perder porque eu tenho críticas à igreja. Jesus também tinha as críticas dele, ele não só não se perdeu, como ele é o Salvador. Tem tanto idiota na igreja, assim, que é inacreditável. Enfim. Etc, etc, etc. Então, assim, tipo, a partir do momento que eu realmente bebi da graça de Deus, do amor de Deus, assim, eu encontrei muita paz, muita segurança para a minha alma. E, inclusive, todos os meus dilemas psicológicos, etc e tal, eles não têm que ver com nenhum tipo de angústia espiritual, né? Eu tenho algumas angústias profundas do ponto de vista psicológico, em relação a alguns aspectos da minha história, né, que vocês sabem bem, em relação a Adriana e a igreja e algumas questões, mas isso tem que ver com dilemas psicológicos conectados ao mundo real prático, não ao meu mundo, sabe, interno, espiritual, que eu sou uma pessoa muito tranquila, muito feliz pela graça de Deus no contexto da minha compreensão da salvação e da minha experiência da salvação. E aí, o que acontece? Em função de Deus ser alguém que é puro amor, que é pura graça, ele também, como onisciente, ele vai divisar o seu plano de salvação, que basicamente começa com as doutrinas da predestinação e eleição. Então, Deus antevendo todas as decisões, antevendo todas as escolhas, Deus é capaz de saber de antemão que caso ele venha ao mundo e morra pelas pessoas e lhes ofereça o evangelho, alguns vão crer e alguns vão descrer. Isso tanto em primeira e segunda e terceira e quarta e décima instância, quanto em última instância. O que eu quero dizer? Na experiência da fé, muitos seres humanos experimentam altos e baixos, entradas e saídas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu era um descrente, me tornei crente. Existem muitas pessoas que eram crentes e se tornaram descrentes. E existem pessoas que transitam entre crença e descrença algumas vezes ao longo da sua vida. Em um primeiro momento a pessoa é descrente, depois ela tem uma experiência de fé, daí ela se esfria e ela acaba negando aquilo, aí depois ela volta e se arrepende. Tudo depende um pouco se você é uma pessoa estável ou instável do ponto de vista psicológico, tá? E eu, Ezequiel Gomes, sou uma pessoa bastante estável do ponto de vista psicológico. Apesar de ter os meus dilemas, de ter a minha dor, de ter as minhas frustrações, de ter, assim, de vez em quando aqueles momentos mais sombrios e tenebrosos, eu sou uma pessoa bastante estável do ponto de vista psicológico. O que inclusive explica por que eu sou uma pessoa um pouco cabeça dura em certo aspecto. Eu sou uma pessoa que não muda de opinião e de visão muito rápido, de forma muito simples, e sem muita reflexão e sem muito estudo, tá? Inclusive por isso a minha experiência de conversão, ela durou muitos anos, né? Ela vai durar mais ou menos 5 anos para eu deixar de ser um ateu para eu me tornar um adventista do sétimo dia. Porque eu sou estável psicologicamente falando, ou seja, eu era muito satisfeito com o meu ateísmo, eu era muito satisfeito de viver a minha vida para mulherada, para usar droga, para fazer rock and roll, e eu não tinha nenhuma preocupação com o futuro distante da minha alma, eu nem acreditava que isso existia, aí que eu ia pro inferno, beleza, que se exploda, eu não tinha nenhum problema, nenhuma preocupação em relação a nada disso. E aí eu vou ter um encontro com Deus, eu vou repensar todas as minhas crenças, e a partir do momento em que eu vou abraçar a fé e as minhas compreensões das coisas, eu vou me tornar uma pessoa estável. Eu creio mais ou menos nas mesmas coisas em relação às principais discussões da fé, mais ou menos aí há 15, 20 anos atrás. Claro, naquele momento de transição eu ainda era um pouco instável porque eu estava saindo do ateísmo para me tornar adventista.
Então, nos primeiros momentos, eu não tinha assim, posições totalmente firmes, e com certeza, mesmo assim, na minha época como pregador, se você ouvir as minhas primeiras pregações e você me ouvir falar hoje, você vai perceber que, obviamente, eu não tenho a mesmíssima percepção das coisas e em relação a todas as discussões, tá? Mas a partir do momento em que eu estabeleci bem, assim, a minha trajetória, por exemplo, tá? Vamos colocar da seguinte forma. Quando eu me formei no mestrado, lá em 2012, se eu não me engano, tipo assim, ali, vamos colocar dessa forma, que foi meio que a cereja do bolo da minha formação teológica. Então, tudo aquilo que eu penso hoje em termos de teologia, eu já pensava em 2012, nós estamos em 2024, tá? E tudo que eu faço aqui no canal, por exemplo, aqui, é simplesmente contar para vocês do que eu aprendi, do que eu desenvolvi na minha mente, de como que foi a minha história teologicamente falando, entendeu? Então, tipo, é assim que funciona. E eu sou bastante estável. Então, eu não sou o tipo de pessoa que eu me tornei ateu, daí adventista, daí católico, daí umbandista, daí não sei o quê, ou da outra igreja, ou dessa igreja. Eu me tornei adventista e fiquei adventista e vou ser adventista até a morte. Claro, a única coisa assim que pode fazer com que eu não seja adventista é voltar a uma vida mais mundana, em termos de mulherada e música e coisa arada. Aí pode ser até que eu já não conseguiria mais me caracterizar como adventista. Mas isso seria mais uma tentação pecaminosa em relação a pecados práticos, não a compreensão doutrinária, agora eu vou virar outra coisa, entendeu? Não, eu tenho uma experiência de ser um ateu radical, de ser um adventista bem profundo. Então eu vou transitar entre essas duas coisas, eu não vou me tornar católico, evangélico, espírita, porque eu já formei a minha convicção a respeito de todas essas coisas. E o que acontece? Outras pessoas são um pouco diferentes, elas têm uma caminhada mais fluida, e agora, por exemplo, né, o pastor William, né, de Oliveira, que hoje é um católico, né, ele era batista, daí ele se tornou adventista, agora ele é católico, daqui a pouco não sabemos para onde vai, ou fica aí na igreja católica, enfim. Mas eu não tenho experiências assim desse tipo, entendeu? Eu não sou um cara com a cabeça assim tão fluida, eu sou uma pessoa que a partir do momento que eu formo a minha convicção, eu sou mais firme, vamos colocar assim. O que não quer dizer que eu sou melhor, nem do que o William, nem do que ninguém que passa por muitas igrejas. Mas eu sou estável. E o fato é que Deus, onisciente, ele conhece a mente e o coração de todas as pessoas, inclusive antes que elas venham a existir, porque essa é uma das características da onisciência. Então, Deus sabe todos os estágios que todo mundo vai passar, em todos os momentos da vida que todo mundo vai passar. Tanto em termos de questões práticas, quanto de questões teológicas, ou teóricas, ou espirituais. E lá na eternidade, Deus já sabe quem realmente crê, quem realmente não crê, quem realmente vai perseverar, quem realmente não vai. E aí, né, tem todos os dilemas aí da predestinação. E aí o que acontece? Os dilemas, assim, da graça de Deus, da predestinação e tal, e etc., eles começam a se tornar um pouco complexos no conceito da eleição de Israel como a nação escolhida e depois da pregação do evangelho. Porque, na verdade, esses dois conceitos, eles têm implicações um pouco complexas sobre a relação de Deus para com todos os seres humanos. Então, como é que fica a salvação ou não de quem não é de Israel, de quem não ouviu o evangelho, ou qual é o evangelho que tem que ser pregado a todo mundo? É o evangelho de uma perspectiva católica? É o evangelho de uma perspectiva protestante? É um evangelho de uma perspectiva calvinista, de uma perspectiva arminiana? Ou é o evangelho de uma perspectiva adventista? E essas questões assim de evangelização e etc. são muito profundas e muito complexas. Inclusive eu também sou devedor com vocês aqui no canal de explorar um pouco mais dilemas e questões de evangelização, tá? Uma má qualidade de evangelização também é uma das fortes razões pelas quais existe muito problema no adventismo do sétimo dia, mas esse é um problema muito complicado de ser resolvido em função de questões sociais e psicológicas das pessoas, e a maioria das pessoas que está aberta a ser evangelizada tem uma experiência psicológica e social e familiar e religiosa que não são assim as melhores pessoas, vamos colocar desta forma. A pessoa que tem mais convicção familiar, social e religiosa, ela não está aberta ou muito aberta a mudar de religião.
Então quem está aberto a mudar de religião são pessoas um pouco mais superficiais, com menos conhecimento. E se você também não faz um discipulado mais profundo dessas pessoas, é muito fácil você trazer pessoas para a igreja com muito pouco conhecimento, com muito pouco compromisso e com muito pouca noção das coisas, e aí facilmente ou elas vão se tornar adventistas muito ruins, ou elas vão apostatar da fé em nome de assistir Para Que Possamos, e Gleison Pércio, e Profeta Vinícius Iracete, e bobajadas infinitas, assim. E essas questões são muito difíceis de serem resolvidas, porque tem que ver também com o fato de que as pessoas têm pouca educação, pouca cultura literária, pouca cultura filosófica, pouco pensamento crítico. Então são questões bem complicadas. Mas o fato é, Deus sabe todas as coisas, ele sabe quem vai crer e quem não vai crer, e ele escolhe Israel do meio das nações, e do contexto daquilo, da história de Deus com Israel, vai surgir Cristo e os discípulos, e vai se, vamos dizer assim, universalizar as convicções judaico-cristãs no mundo através do Evangelho. Aí claro que vai ter a polêmica infinita sobre o conteúdo do Evangelho, se é Antigo e Novo Testamento, se é só Novo Testamento, tem um monte de bobajada gigantesca aí a respeito dessas questões, porque na verdade também um pouco dessas doutrinas, dessas teorias, dessas questões estão na base da experiência da salvação, né? Porque aí você tem que pregar o Evangelho para que as pessoas creem, e isso tem que ter pelo menos algum conteúdo, né? Não pode ser assim uma coisa totalmente subjetiva, vamos colocar desta forma. E aí a discussão sobre o que é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, na experiência da salvação, e blá blá blá, é uma discussão dura, né, e difícil, e que não lida só com discussões do ponto de vista assim, racional e teórico, mas lidam também com percepções emocionais e tradicionais das diferentes pessoas. Uma das razões pelas quais também, por exemplo, a perspectiva adventista das coisas é muito rechaçada é porque as pessoas não querem rever a sua experiência familiar e na tradição religiosa a qual ela pertence, porque senão ela também tem medo de que a sua família, que era batista e católica e sei lá o quê, então ela se perdeu porque ela não guardava o sábado, porque ela não fez isso, porque ela não fez aquilo. E aí às vezes a pessoa, ela está combatendo o adventismo para defender a sua família, a sua tradição, e não ter que mudar a sua perspectiva e ficar começando a ficar ansiosa se a sua família foi salva ou não, porque era da outra igreja, porque era não sei o quê. O que também é uma visão um pouco burra, assim, mas as pessoas são burras e, na verdade, elas acabam tendo esses dilemas, né? Porque, por exemplo, a pessoa poderia pensar que a família dela, mesmo tendo sido católica, evangélica, foi salva porque andou na luz que tinha, e não é porque não foi adventista que não foi salva, até porque mesmo que se chegue à conclusão que a visão adventista é superior às demais, a salvação não depende da fé adventista, né? Até porque o adventismo surge na história do cristianismo no século XIX, coisa do tipo, e já teve salvação por 19 séculos antes disso, né? Enfim, só que o fato é que daí também as pessoas pensam assim, então se é assim, não precisa de adventismo, pode todo mundo ficar sendo católico e evangélico e ninguém guarda o sábado e não sei o que não tem nenhum problema. O que também talvez não seja exatamente verdade, porque também existem desdobramentos no tempo do fim, que pode ser que o adventismo seja útil, né? Para as pessoas terem um conhecimento bíblico um pouco maior e se comprometer com uma compreensão mais coerente da verdade para encarar o fim do mundo e etc. Então tem que ver um pouco as convicções adventistas. Mas tudo isso é super complexo e etc e tal. E a doutrina e a experiência da salvação nesses pontos sempre foi uma coisa assim para mim que depois que eu entendi assim foi tudo muito nítido assim. Eu tenho uma boa visão sobre a relação entre justificação e santificação, de que a santificação não substitui a justificação na experiência da salvação, então nós permanecemos imperfeitos de certa forma e mesmo assim salvos, mas algum grau de santificação é necessário porque a conversão deve mudar a nossa vida e não simplesmente mudar as teorias da nossa cabeça. Então a santificação ela é necessária para nos transformar de pessoas muito ruins em pessoas um pouco menos ruins, mas, no final das contas, a gente não ganha a salvação por nos tornar boas pessoas, muito menos pessoas perfeitas. Então a justificação permanece sendo a experiência básica da relação com Deus, que está sempre sustentada pela fé. Obviamente a fé tem que ter implicações práticas, porque senão até o diabo seria salvo, porque ele também tem fé no sentido de acreditar em Deus, que Deus é poderoso, que Deus existe. Se você vê inclusive a relação dos demônios com Jesus no Novo Testamento,
eles falam que Jesus é o Filho de Deus e que não sei o quê, que ele é o Santo de Deus e blá blá blá, e eles inclusive pedem permissão para sair daqui para ali, né? Eles meio tipo são respeitosos e a carta de Tiago vai dizer que os demônios creem e tremem, né? Então não é por falta de crer, né, vamos dizer assim, no caso deles, que inclusive remonta a discussão, né, a salvação é o crente versus o descrente, mas o perdido, o diabo e demônio, ele é crente em teoria ou em alguns aspectos, é porque ele experimentou Deus, assim, ele nem pode negar, mas ele é descrente em termos de outros aspectos. Então também a narrativa sobre crença e descrença e conteúdo do evangelho que salva ou que não salva é sempre uma discussão super polêmica e que mais cedo ou mais tarde vai dar muita treta, né? E tal, mas para mim, assim, as questões em torno da ressurreição estão entre as mais importantes na doutrina e na experiência da salvação. Quando a Heloíse começou a querer me encantar com a doutrina da imortalidade da alma e da reencarnação, uma das questões assim interessantes a respeito dessa discussão é que a doutrina da imortalidade da alma e da reencarnação, etc., ela abre perspectivas de, entre aspas, salvação completamente diferentes da perspectiva cristã. Então, por exemplo, né, a alma é imortal independentemente de pecado, então, tipo, o pecado não trouxe a morte ao mundo, porque, na real, o que acontece é que, mesmo com o pecado, todos nós supostamente continuaríamos como almas imortais, então o pecado não atingiria a nossa alma, e a gente teria a imortalidade. E aí, por exemplo, na narrativa espírita, que era a crença da Heloíse, mas mesmo na narrativa cristã evangélica, a salvação tipo das pessoas passa por essa questão da alma ser imortal, estar num estado intermediário entre a morte e a ressurreição, ou entre a morte e a reencarnação, no caso dos cristãos, mas a crença básica é a mesma. Com a diferença de que o Deus espírita é bom e o Deus evangélico, além de ser incoerente com a Bíblia, o Deus católico evangélico, além de ser incoerente com a Bíblia, é mau. Porque pelo menos o Deus espírita vai conceder reencarnações infinitas a todas as almas, até que todas evoluam e chegam à luz. O Deus católico evangélico, ele vai conceder imortalidade da alma, uma vida para ela, ela vai para o inferno e vai ser torturada eternamente, né? O que não é uma narrativa muito legal. Inclusive só completos idiotas acreditam nisso, na minha perspectiva, etc e tal. E aqui o objetivo não é desrespeitar quem crê diferente de mim, mas é deixar claro assim que para mim, e esse tipo de crença em imortalidade da alma e inferno eterno entre evangélicos e católicos é uma coisa absolutamente intragável do meu ponto de vista psicológico, né? Por isso também eu sou adventista, né? Graças a Deus nesse caso. Então é isso, entendeu? Eu não saberia lidar com Deus se eu pensasse de outra forma, a não ser através do desprezo e do ódio e da negação completa dessas coisas, até talvez por isso mesmo, né? Eu desenvolvi o meu ateísmo também desde muito jovem, muito cedo, um pouco por intuir essa bobajada toda e compreender muito claramente que ela não faz sentido. Mas a ressurreição dos mortos, ela, especialmente em Jesus, né? Como o primeiro ressurreto que vence a morte, etc. Isso não tem nenhuma contradição com a suposta ressurreição de Moisés, que é uma ressurreição condicional, de certa forma. Porque, por exemplo, se Jesus viesse a falhar, Moisés teria que, né, se perder, porque não seria salvo, no fim das contas, mesmo tendo sido ressurreto, supostamente, teoricamente, para poder, inclusive, aparecer lá no Monte da Transfiguração. Mas o fato é que a vitória de Jesus contra a morte cria um paradigma absolutamente diferente do paradigma da imortalidade da alma e da ressurreição, e da reencarnação, e estabelece a ressurreição como a verdade. E quando eu entendi isso, assim, para mim fez todo sentido. Por exemplo, assim, né, a própria noção, que é uma coisa engraçada isso. Quando a Heloísa começou a me fazer pensar sobre imortalidade da alma e essa bobajada toda, é muito interessante que a maioria dos cristãos, eles, e mesmo dos espíritas, dessa galera toda, eles enxergam a alma como uma coisa superior. E quando eu comecei a pensar numa suposta alma imortal, assim, eu não era um descrente nisso ainda, eu comecei a cogitar essa ideia,
Eu tive uma visão assim de que ser alma imaterial e blá 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 é uma coisa muito idiota. Porque assim, como que eu entendo a experiência humana? A experiência humana, ela é indissociável da experiência dos sentidos que tem que ver com a existência corporal, tá? Todos os prazeres da vida, também as dores, né? Mas vamos nos concentrar no prazer, que é um pouco mais legal, estão conectados a essa realidade. Então, por exemplo, assim, como eu sou um cara que gosta muito do sexo e etc e tal, o que é legal no sexo? É um corpo com outro corpo, é olhar no olho, é toque, é penetração, é fluido, é respiração, é peito no peito, é olho no olho, é virar a pessoa de trás para frente, de frente para trás, e lamber dos pés à cabeça, ser lambido dos pés à cabeça, e coisas do tipo. E tudo isso, cara, na minha visão, né, para mim a sexualidade é a verdadeira natureza da humanidade. Pelo menos assim, é o ápice da nossa experiência. Então, tipo assim, pra mim, se eu fosse pensar algo do tipo assim, alma, então eu sou uma alma aqui e tem uma outra alma ali do outro lado. Não dá pra lamber, não dá pra encostar, não dá pra cheirar, não dá pra ver, porque é tudo imaterial, é tudo tipo, né? Não dá pra ver, não dá pra ouvir, não dá pra sentir, não dá pra tocar. Cara, mano, Deus me livre, tá? Seria a coisa mais desesperadora do mundo. Eu, um fantasminha camarada, como se eu fosse tipo uma alma masculina. Daí eu vejo uma alma feminina ali no mundo espiritual do outro lado. E se eu for tentar dar um beijo, a hora que passa um por dentro do outro e ninguém consegue se beijar. A hora que for dar um abraço, ninguém consegue se abraçar porque passa um por dentro do outro e não consegue se abraçar. Ninguém consegue transar, ninguém consegue se enxergar, ninguém consegue se ouvir. Porque tudo isso que a gente experimenta como a visão, audição, olfato e tato e todas essas coisas, elas só existem no corpo, tá? Elas não existem em algo que não tem matéria, tudo bem? E claro, é óbvio que a maioria das pessoas que fantasia essas bobajadas de alma imortal, elas fantasiam que, por exemplo, assim, não, a alma enxerga, a alma ouve, a alma toca, a alma... Mas é isso não, porque o que não tem matéria não toca. O que não tem matéria não enxerga, o que não tem matéria não ouve. Acreditem em mim, tá? Pelo menos é a lógica, né? E tanto é verdade que a Bíblia, por exemplo, chega longe. Na Bíblia, das almas é tudo material, é tudo as pessoas que inclusive morrem e não sei o quê, é tudo isso, entendeu? Inclusive na Bíblia, quem vai ser jogado no inferno é você com seu pé, com seu olho, com não sei o quê, é o oposto do tipo, é uma entidade absolutamente fantasiosa, assim, que ela cumpre a sua função na psique humana, na história humana, mas ela é uma intuição herética, inclusive de inspiração diabólica, simplesmente para tentar evitar com que o ser humano enxergue a realidade da morte e inclusive sinta ainda mais a necessidade do evangelho. Então o que acontece? A ressurreição, ela é meio que a coroa da doutrina da salvação, porque inclusive ela fala que nós teremos corpo para sempre, né? O que inclusive cria alguns dilemas assim sobre o que a gente vai fazer com o nosso corpo lá na eternidade. E obviamente que aí você tem que pressupor, né, e concluir um corpo glorificado, porque senão ele, né, o corpo que a gente conhece aqui, ele adoece, ele morre, ele não é perfeito, então tem imperfeições, nós não somos tão bonitos quanto a gente pensa que nós deveríamos ser, e mesmo pessoas que são muito bonitas, às vezes também não se sentem tão bonitas, e ainda que se beneficiem socialmente e psicologicamente da sua beleza, gostariam de ser ainda mais bonitas, porque, de certa forma, o nosso corpo, a gente tem a percepção de que ele é menor do que ele deveria ser. Por isso, inclusive, todos nós somos um pouco insatisfeitos com a nossa vida e com o nosso corpo em algum aspecto. Não sei se vocês já viram essas meninas super bonitas que, elas, na nossa percepção, assim, elas são perfeitas, mas elas, eu tô gorda, eu tô não sei o quê, eu não tô bem, tem outra menina que é mais bonita, né? Porque tem um pouco disso. A gente tem uma certa intuição natural de que o nosso corpo não é o que deveria ser. Então, o corpo glorificado, ele resolve esses problemas, e ele não adoece, ele não envelhece, no sentido de adoecer e morrer e coisas do tipo. E aí, claro, um pouco da dúvida que resta é o que tipo de prazeres nós vamos poder desfrutar na vida da ressurreição, especialmente falando claramente sexo, né? Claro, o que a gente pensa é que assim,
Provavelmente não vai haver sexo na eternidade, mas talvez até pode ser que vá haver. Mas é uma discussão um pouco complicada, quem com quem, no fato de que a gente já namorou várias pessoas no mundo, a gente já transou com várias pessoas no mundo. E, por exemplo, eu transei com 50 pessoas no mundo e 30 foram salvas. Aí eu vou poder transar com essas 30? Ou só com o que eu casei no papel? Ou foi só a primeira? Ou só a última? Ou como é que é? E teve filhos e não teve filhos? E muitas pessoas tiveram filho com 2, 3, 4, 5, 10 caras diferentes, muitas mulheres. E tal. Então, tipo, essas questões elas são muito complicadas. Mas o fato é que, por exemplo, um abraço com o corpo glorificado é muito mais prazeroso do que o maior orgasmo no corpo não glorificado. Então talvez também todos nós teremos prazer físico sem a necessidade do sexo. E de alguma forma Deus também vai ter que transformar a nossa natureza para que isso não faça falta, né? Ninguém pode chegar no céu, ficar olhando aquele monte de mulher glorificada, linda e perfeita, até porque todas as mulheres feias no mundo serão perfeitas e lindas no paraíso. Você não poder nem beijar, transar e tal. Para que isso aconteça, tem que ser tipo uma transformação da natureza, porque se fosse mais ou menos parecido com o que é aqui, todos nós iríamos querer transar no céu também. Que aí também, inclusive, se aqui o sexo é o ápice da vida, do prazer, aí lá no céu também seria, né? Mas aí isso é uma coisa um pouco polêmica, um pouco complexa, e a maioria dos cristãos trabalha com a ideia de que no céu, na experiência da salvação de fato, quando a gente chegar lá, não tem sexo, né? Não tem procriação, até também porque daí sexo eterno com pessoas que não morrem ia multiplicar, se desse filho, seres humanos pela infinitude, e aí também como é que ia caber tudo em algum universo que fosse finito. Você tem que pressupor um universo infinito. Aí você começa a ter que moldar tudo assim de acordo só com o fato que a gente quer transar com a mulherada, e aí também, né, a gente também pode um pouco abrir mão disso em algum aspecto se Deus transformar a nossa natureza, senão também não dá para abrir mão desse aspecto. Enfim, cara, né, no final das contas, a doutrina e a experiência da salvação é uma doutrina muito profunda, muito legal, muito interessante. E no futuro eu quero voltar a falar um pouco mais sobre, especialmente aspectos de graça, justificação, que acho que falta um pouco conteúdos sobre isso aqui no canal. Mas não faltam conteúdos desse tipo no meu coração, então é interessante a gente pensar em dividir um pouco mais das questões bíblicas com vocês a esses respeitos. Tudo bem? Então é isso, obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.